Olá, estamos aqui no Obreiros gravando mais um programa Sintonia para você que está nos assistindo. Que maravilha poder entrar na sua casa e participar do dia a dia da sua família. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante que é olhos de ver. Olhos de ver. Jesus já nos dizia: quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. O que o mestre quis nos mostrar com isso? Quis nos dizer com isso? Que nós temos que enxergar, temos que escutar. Não só ouvir simplesmente e não escutar, não enxergar. Sabe por quê, gente? Primeiro, nós temos que nos enxergar. Temos que ter olhos de ver para nós mesmos. E temos que ter ouvidos de escutar a nós mesmos. Temos que ter isto também em relação aos outros. Maluco isso, né? Não é? O ser humano é interessante, porque ele vive o ego, ele não vive o eu. Ele vive a aparência e não vive a essência. Vou repetir, ele vive a aparência e não vive a essência. Ele vive o egocentrismo. E esse egocentrismo cega completamente, porque não permite que ele viva e enxergue a essência do verdadeiro eu. Quem sou eu? Para pensar, quando você tira férias, o que você logo imagina fazer? Viajar. Vou para o exterior, ou vou pegar um hotelzinho, um resort lá no Nordeste, e esquece que talvez a melhor viagem seja a viagem interior. Você não acha, não? Até onde você pode contar com você? Até onde você tem resiliência para te suportar e suportar a vida que leva? Temos que ter olhos de ver, sim, mas para ver o nosso interior, para ver o nosso eu, a essência do verdadeiro eu e não o ego. Concorda? E aí sim estaremos vendo nós mesmos. Mas não adianta só ver, se ver, não. Você tem que se ajudar nesta visão que você tem sobre você. Tem que ter um autoconhecimento, autoeducação, uma autotransformação. Porque senão de nada vale você ter o diagnóstico e não instituir a terapêutica adequada para o diagnóstico. Não é? Aí você vai ser aquele doente que morreu equilibrado. Morreu equilibrado. Por quê? Porque o tratamento adequado não foi feito na hora em que deveria. Não é verdade? Ver os outros. Já repararam como passa desapercebido numa vida toda as pessoas que convivem com você? Dentro da sua casa, da mesma família, mal você conhece e mal conhece quem convive contigo. Por isso que vive brigando, por isso que quebra o pau todo dia, por isso que não valoriza, por isso que não há diálogo, por isso que é só arranca rabo o dia inteiro dentro de casa. Ai, um mundo de provas e expiações. Para com isso, para de reclamar, porque a partir do momento que você tem olhos de ver o outro, e tem olhos de se ver, você passa a enxergar que esta diversidade que nos une, tem que haver nela respeito. E nós temos que ter respeito, não só à diversidade, mas à liberdade nossa e à liberdade do outro. Olhos de ver. Quantas coisas passam pela vida e nós não enxergamos. A nossa companheirinha, o seu companheirinho, não é verdade? Não valorizamos aquilo que eles têm para nos dar, para aquilo que nos oferecem no dia a dia, o carinho, o amor, a convivência. Nossa, tem um grande filósofo espanhol, Fernando Savater, que ele fala uma coisa interessante, que nós temos que ter muita coragem para viver. Muita coragem para viver. Generosidade para conviver. Generosidade para conviver. E prudência para sobreviver. Olha que coisa maluca.
Mas antes disso tudo, para que a gente possa viver, conviver e sobreviver com as pessoas, nós temos que ter olhos de ver, enxergar que nessa diversidade, no respeito que temos que dedicar a ela, está o segredo da felicidade, de podermos conviver em paz, não é mesmo? Sempre usando o nosso livre-arbítrio, a liberdade que Deus nos deu para produzirmos, fazermos as mudanças interiores e permitir que quem está conosco também possa fazer as suas mudanças interiores. É interessante. Aqui na Obreiros a gente faz tratamento com moradores de rua todas as noites do ano, né? Em 4 municípios, em Budas Artes, Cotia, Osasco e na região do Ceasa, lá em São Paulo. E é interessante, porque quando entra alguém como voluntário ou tarefeiro da casa, fala assim pra gente, eu nunca tinha reparado que tem tanto morador de rua. Você já reparou? Quanta gente morando na rua? Porque nós não temos olhos de ver, eles passam a ser invisíveis para nós. Não é mesmo? Invisíveis. E essa invisibilidade faz com que nós não os enxergamos e que nós não nos enxergamos neles. Jesus já dizia que a grande felicidade está em servir ao próximo, em levar alegria, amor, carinho ao outro, que a nossa felicidade não está dentro da gente, mas está no outro. Se você não tem olhos de ver, como é que você quer ser feliz? Para pensar, meu, como é que você vai ser feliz? Não vai ser feliz nunca. Eu falei agora de um oposto, de morador de rua. Mas é dentro da casa da gente, como eu disse, essa falta de diálogo. Por que não há diálogo? Porque nós não enxergamos o outro. Eu acho legal, porque olha, a gente divide em nós e outros. Agora eu acho fantástico os países de língua latina, como os nossos irmãos argentinos. Sabe como é que eles falam? Eles falam e nós outros. Eu acho que é um jeito muito mais afetivo de você se dedicar à humanidade. Nem nós, nem outros, nos outros. Você se mistura, tá? E aí o respeito à diversidade aparece. E aí o respeito a você mesmo aparece. O respeito à família aparece. E o respeito a quem tem olhos de ver, que veja. E quem tem ouvidos de escutar, que ouça. O respeito a essa máxima de Jesus. Vamos lá. Aquele filme Avatar. Tem uma frase maravilhosa que é dita lá pelo pessoal. Eu vejo você. Como é lindo isso, enxergar o outro. Vamos parar para pensar nos outros? Vamos parar para pensar ou não? Olha, eu tinha um grande amigo que resolveu fazer medicina porque via a necessidade de levar saúde a quem não tem. Ele fez medicina para servir ao próximo, não para servir a sua conta bancária. Isto é legal, por quê? Porque ele tinha olhos de ver. Tinha não, tem. Hoje ele é mais velho que eu, ele tem uns 10 anos a mais do que eu, e ele continua fazendo a caridade, a fraternidade no dia a dia. Por quê? Porque tem olhos de ver. Agora você que só pensa no materialismo, que só pensa em ganhar dinheiro, que só pensa no bem da sua família, você tem olhos de ver? Tá? Pensa no seu anjinho da guarda, o que ele faz com você, que te protege, que está sempre te indicando, fazendo com que você tenha intuições, fazendo com que você tenha inspirações, ajudando você nas suas percepções. E você, simplesmente, igual os 3 macaquinhos, sabe aquela história dos 3 macaquinhos? Não vejo, não escuto e não falo. Se recusa a enxergar a realidade da vida, que nada mais é do que a gente aprender a experienciar o amor. Tenha olhos de ver, veja. Tenha ouvidos de escutar, escute. Mas a partir de hoje, ponha isto em prática. Não seja surdo e cego, porque assim, meu querido, você nunca encontrará a verdadeira felicidade. Para pensar nesse termo, nos outros, tá bom? Acesse as nossas redes sociais, venha visitar Obreiros, venha participar dos evangelhos, venha conhecer o tratamento dos animais. Fique com Deus, um beijo em seu coração, hoje e sempre.